Meu último vídeo foi sobre abusos que ocorreram em comunidades budistas tibetanas e também em comunidades da Tailândia. E eu falei de algumas razões sociológicas que estruturam ali essas religiões, né, as instituições que mantêm a religião. E teve um fator importante que eu até mencionei, mas eu não me debrucei, no caso do budismo tibetano, que ele é formado, por um lado, pela globalização e, por outro, pelo exílio da comunidade religiosa tibetana, né, dos líderes do budismo tibetano. Veja, quando aconteceu esse negócio do Dalai Lama, essa polêmica toda do menino, que as pessoas ficaram tão indignadas, uma das primeiras coisas que eu falava para os amigos com quem eu comentava essa situação era de que a gente não pode entender o Dalai Lama como um líder religioso comum. Primeiro porque ele é uma grande figura de mídia, ele é um grande astro de mídia. Segundo que além de ser uma grande estrela de mídia, muito maior que a sua figura propriamente religiosa, já que as pessoas nem sabem dizer muito bem o que ele representa, o que ele é, além de entender que ele é um budista, ele também está à frente de uma máquina que foi feita para uma guerra geopolítica contra a República Popular da China. Então muito poder foi para a mão dele em função disso. Na verdade, um poder que não tem precedentes, mesmo nos Dalai Lama que governavam o Tibete. Paradoxalmente, de alguma forma, ele é mais poderoso. E o que o Dalai Lama e todos aqueles líderes budistas tibetanos que eu citei no vídeo, eles têm em comum? O Lama Norla, o Kalu Rinpoche, o Sogyal Rinpoche e o próprio Karmapa. Todos eles, em menor ou maior grau, eles são gurus rockstar. E eles estão à frente de instituições internacionais altamente personalizadas e modernas, por onde passa muito dinheiro e que são muito capazes do ponto de vista financeiro. Claro que o monastério tradicional, no monastério, no templo tradicional também passa dinheiro, mas essas instituições são ainda mais dinâmicas, porque elas têm uma comunicação mais dinâmica, elas têm filiais no mundo todo, elas têm contas do ponto de vista moderno, né? Tem contas de banco, elas conseguem vender cursos, vender palestras, tem um novo sistema de alunato que não é mais o sistema tradicional de discípulos, vendem CDs, vendem livros, enfim, eles estão à frente dessas instituições modernas que colocam ele em posições sem precedentes. Quanto ao exílio, por exemplo, o Dalai Lama, ele aproveitou dessa situação do exílio e do separatismo nacionalista tibetano para acumular mais poder na mão dele, para tentar ampliar sua posição. Ao mesmo tempo, outros lamas, outros líderes religiosos, eles puderam buscar fora do Tibete uma maior independência e um poder, uma influência maior do que eles podiam sonhar quando eles eram dependentes do Dalai Lama. Então eles puderam buscar criar instituições no exterior que colocaram o dinheiro exclusivamente no bolso deles e colocaram uma autoridade religiosa que eles não tinham até então, porque eles estão pegando novos fiéis. Eles estão pegando pessoas que não vêm de países budistas, que estão acostumadas com a cultura budista desde casa e que têm uma outra compreensão em função de estar exercido na cultura. Eles estão pegando, sobretudo, ocidentais, né? Pessoas da Europa, pessoas dos Estados Unidos. A gente tem que considerar também que eles se beneficiaram de uma onda da contracultura no Ocidente e provavelmente esses novos fiéis ocidentais, eles também chegaram com uma devoção influenciada pelo cristianismo. Se a gente for pensar do ponto de vista da moral sexual e do ponto de vista moral em geral, dos excessos da vida mundana, esses lamas, ao se tornar líderes de seitas ou de organizações no Ocidente, eles se deparam com uma situação cultural sem precedentes. Eles não têm mais as barreiras tradicionais, eles não têm mais uma sociedade que tem expectativas, que sabe o que pode e não pode, vindo deles, mas tem uma sociedade em que o sexo está exposto, uma sociedade voltada para o consumo e eles têm muito dinheiro para gastar. Eles estão numa posição ali que é muito privilegiada, mesmo em relação ao lama, que era praticamente um senhor feudal. Porque o cara era praticamente um senhor feudal, mas ele explorava ali o trabalho de camponeses, recebia um imposto, recebia uma parte da comida que eles produziam, mas não tinha todo esse dinheiro e todo esse poder, todo esse alcance, toda essa liberdade que um lama, líder de uma organização internacional hoje, tem. Por isso que eu não acho 100% correto quando falam assim que o Dalai Lama é um senhor feudal. Porque a gente já está falando de um outro fenômeno. E essas estruturas religiosas, a gente não está falando só, ou não está falando exclusivamente de uma coisa antiquada.
gente não está falando só de coisas do passado, a gente está falando de coisas que são altamente contemporâneas, coisas que só podem ser contemporâneas. Isso também tem que ser levado em consideração para pensar nos conflitos que ocorrem entre as correntes do budismo e o envolvimento dessas correntes no budismo no conflito geopolítico. Porque o exílio ele pode ter intensificado ou ter aberto as portas para alguns conflitos. Quando a gente fala do confronto entre tendências políticas, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Por exemplo, no nacionalismo tibetano existe uma tendência que é budista, que quer submeter o nacionalismo ao budismo, que mantém a concepção clássica de que o Tibete é uma terra pura, de que o Tibete é a terra do Dharma e tem que ser defendida como uma espécie de terra sagrada, porque lá eles mantêm uma interpretação correta do budismo, ou a interpretação mais alta do budismo. E existe também o nacionalismo tibetano que quer submeter a religião aos interesses do nacionalismo. Querem inclusive passar por cima das diferenças religiosas, das divisões religiosas, dos detalhes culturais de cada linhagem do budismo tibetano, em prol do projeto nacionalista. Um outro exemplo é que teve uma grande controvérsia sobre o Dalai Lama proibir o culto a uma deidade chamada Dorje Shugden, que a gente pode fazer uma leitura, para além do elemento religioso, uma leitura política, de que isso seria no interesse de uma unidade nacional tibetana, no interesse de uma disciplina voltada para o nacionalismo tibetano, porque essa deidade em específico ela tem um culto que é pensado como a proteção da seita Gelupa contra as outras escolas do budismo tibetano. Então ela seria, o culto a essa deidade seria de alguma forma hostil às outras escolas do budismo tibetano, e o Dalai Lama tentou controlar isso proibindo. Aí tem uma outra coisa que estão fazendo, que é tentar explicar essa situação se referindo ao fato do budismo tibetano ser um budismo Vajrayana. Então seria um budismo supostamente mais distante dos fundamentos, distante dos textos fundamentais, distante das práticas que seriam supostamente corretas de um verdadeiro budismo, muito místico, muito ligado à figura do mestre, à figura do professor. E eu não vejo muito sentido nesse tipo de explicação, que é uma tentativa de fazer uma explicação religiosa. E foi até por isso que eu fiz questão de citar os casos da Tailândia, não só porque a Tailândia é repleta de casos de crimes envolvendo monges, mas porque justamente a Tailândia pratica um outro tipo de budismo, que é o budismo Theravada, que ele é mais voltado para essa ideia de fundamentos, às vezes até falar o budismo mais antigo. O desenvolvimento do budismo Vajrayana, de um ponto de vista histórico, para mim parece até natural. Dado o impacto da filosofia budista, o surgimento do Mahayana, que é para pensar em técnicas e pensar numa reflexão budista que é oferecida para as pessoas, alguns vão aprofundar essa reflexão e vai criar um corpo de conhecimento que é um pouco mais fechado. Então, naturalmente, o budismo tibetano, por exemplo, vai depender dessa questão dos mestres, da relação, da importância da relação com o mestre, e as pessoas vão procurar a procedência do mestre, né? Tem que verificar se o mestre passou boa parte da vida debruçado nos textos, se ele debateu com outros que estavam debruçados nos textos, e se ele teve um mestre para passar a tradição oral para ele. Então, faz parte, né, dessa reflexão sobre a busca da iluminação que marca o começo do budismo. Essa objeção também foi feita a um pequeno texto que eu fiz comentando como é curioso que na tradição tibetana se justifica o assassinato de um líder corrupto, de um mestre corrupto ou um governante corrupto, e de alguns criminosos também, como um ato que liberta aquela pessoa das consequências do próprio karma, e que esse ato seria um ato de compaixão. Eu me referi que isso vem do Mahayana. Daí algumas pessoas, mas o budismo tibetano é Vajrayana. Sim, mas essa ideia de que matar por compaixão é um meio hábil vem de um sutra ligado à tradição do Mahayana. E aqui, de novo, podem até dizer, no Theravada não tem isso. Sim, o Theravada não tem essa concepção, mas várias figuras do Theravada já justificaram matar em algumas circunstâncias também.